Você vai abrir a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 7. Mestre, perguntaram os seus discípulos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não os sigam, aquilo que eu falei. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão, perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Os discípulos fazem a pergunta sobre o tempo do fim. E nessa profecia há uma palavra aqui específica para os judeus. Irmãos, a chave de interpretação da Bíblia é nós entendermos que na Bíblia o Senhor trata com três povos diferentes. Com os gentios, com os judeus e com a igreja. Então existe um direcionamento de profecias da Bíblia que é apenas para o povo judeu. E existe um direcionamento da profecia da Bíblia que é apenas para a igreja. Depois eu vou explicar com mais calma. Então o Senhor aqui, ele passa falando, primeiro, os sinais que viriam, e depois ele para e trata diretamente com o que ia acontecer com aqueles discípulos, não conosco, mas com aqueles discípulos. Mas antes, ele dá uma visão panorâmica do que vai acontecer, dos sinais. E isso aqui que interessa. Que são o quê? Por exemplo, a Bíblia fala guerras e rumores de guerra. Irmãos, o século XX, ele ficou conhecido como o século da guerra. No século XX aconteceram duas guerras mundiais. E aconteceram guerras em todos os lugares do planeta. Só nas duas principais guerras mundiais morreram mais de 70 milhões de pessoas. A Bíblia fala de fome. E a gente indo pesquisar, indo verificar, a gente observa que existe no mundo 1.300.000.000 de pessoas que vivem com menos de $1 por dia. É muita pobreza. Com menos de R$5 por dia. Quanto é que é um bloco de papel higiênico, não é? É muito mais que isso. O dinheiro que 1.300.000.000 pessoas sobrevivem mensalmente, não dá para comprar um rolo, um pacote de papel higiênico. Tanta pobreza. Há uma informação de que 24 mil pessoas morrem por dia em consequência da fome e da subnutrição. 24 mil pessoas, dessas são 10 mil crianças que morrem por dia de fome. Irmãos, em um mundo rico, essas guerras matando tanta gente, em um mundo onde é formado por ser racional, qual é a explicação que tem para tanta guerra? Qual é a explicação que tem para tanta fome, senão o cumprimento da palavra do Senhor, dizendo que o fim está próximo, meus irmãos. A Bíblia fala de epidemia, está aí, epidemia. Nós estamos vivendo essa epidemia, mais de 100 mil mortos aqui no Brasil, mais de 100 mil mortos. Mas essa epidemia que nós estamos vivendo é uma fraquinha em frente da peste negra, que matou 1/3 da população da Europa, irmão. 1/3 da população da Europa morreu por causa dessa peste. A ciência está avançada, conhecimento está grande, mas nada conseguiu impedir
que essa pandemia atual chegasse na casa do pobre, do rico, na casa de quem estava na rua, de quem estava trancado, na casa de quem estava trabalhando, de quem estava vagabundando, não impediu, chegou para todo mundo, porque é um cumprimento da palavra de Deus, meus irmãos. Mas talvez um dos sinais mais importantes sobre o fim dos tempos é a figueira. Jesus diz na sua palavra, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 33, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A figueira é Israel, irmão, representada em Israel. No ano 70, depois de Cristo, houve uma destruição total de Israel. Escute aqui, você que nasceu agora, que tem menos de 20 anos, preste atenção no que eu vou falar. Você ouve falar de Israel, o Estado de Israel, Tel Aviv, Jerusalém. Você pensa que sempre esteve como está lá, né? Ah, fulano viajou para Jerusalém, fulano vai viajar para Jerusalém. A gente pensa que sempre esteve como estava lá. Mas, irmãos, depois dos anos 70, depois de Cristo, que Jesus profetizou que não ia ficar pedra sobre pedra no templo, e se cumpriu. Tocaram fogo no templo de Herodes, lá em Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra. Os judeus foram massacrados. A história diz que faltou árvore para crucificar tantos judeus, crucificaram tanta gente que não tinha árvore mais para fazer cruz. Depois que mataram Jesus, que eles disseram, seu sangue caia sobre nós, sobre nossos filhos. Jesus morreu por volta do ano 33, já no ano 70, houve essa invasão. O imperador Tito, com as hordas, entraram lá e destruíram Jerusalém. E desde essa época, até o nosso século, irmão, século passado, século 20, aconteceu a grande guerra. O mundo viu o sofrimento do povo judeu. Só Hitler matou, com o nazismo, 6 milhões de judeus foram mortos. Não tinha nada, nada. Os estudiosos da Bíblia, antes desse tempo, eles já estavam dando uma interpretação figurada para o que a Bíblia dizia sobre o anticristo sentar no templo, sobre a guerra do Armagedon, que tinha que ser lá no Oriente, em Jerusalém. Os estudiosos, eles não viam, eles não enxergavam no radar deles a volta da existência de Israel. Estava fora do radar. Mas, meus irmãos, essa profecia de Jesus, ela se cumpriu. No dia 14 de maio de 1948, foi criado novamente o Estado de Israel. Aleluia! Judeus de todo mundo voltaram. Quando Israel foi criado no primeiro ano, começou uma guerra feroz, porque os palestinos, eles não queriam a existência do Estado de Israel. Tanto prova, meus irmãos, que está lá no Monte do Templo uma mesquita da cúpula dourada da religião muçulmana. O templo não está construído, o que tem lá no lugar é uma mesquita. O templo de Jerusalém, o templo de Salomão original não está lá, o que tem lá é uma mesquita. Mas, meus irmãos, foi uma guerra tremenda, mas Deus deu vitória ao seu povo, e Israel está estabelecida lá como uma das maiores potências do mundo. Aleluia! Agora sim, com a volta de Israel, você começa a ver o leque das profecias se cumprindo para muito em breve, irmãos. Porque sobre a profecia, a Bíblia diz que Jesus vai descer para reinar em Jerusalém. Pronto, Jerusalém está lá. A Bíblia diz que o anticristo vai entrar no
templo para querer ser adorado como Deus. Então a gente sabe que mais cedo ou mais tarde esse templo ele vai ser construído lá em Jerusalém. A Bíblia fala muitas profecias sobre Jerusalém, porque a figueira brotou. Louvado seja Deus. Isso prova, meus irmãos, que a palavra de Deus é a verdade e que a palavra de Deus está se cumprindo. Os sinais estão dizendo: Jesus voltará em breve. Jesus voltará em breve. Jesus voltará em breve.